nossa aula é sobre post para comentar crônicas argumentativas. Então, o que seria então a crônica argumentativa? Hoje nós vamos falar um pouquinho da crônica e na próxima aula nós vamos entrar no post, tá? Como que a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Então, em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês algumas das características da crônica argumentativa. Então, a crônica é um texto, esse texto não é muito longo, tá? É um texto curto e ele tem essas seguintes características que eu vou estar passando e explicando para vocês agora. Então, vamos lá. A crônica, como é uma crônica argumentativa, ela é composta por argumentos e convencimento. Então, o que é isso? Ela vai te argumentar, falar sobre um determinado assunto, colocando argumentos que ela acha que vai te convencer. Então, é essa estrutura. Ela vai usar argumentos convincentes para que você ache que ele está certo, tá? Que tem toda a razão o que ele está falando ali. Como que eu vou fazer isso? Então, a linguagem que eu vou empregar é o quê? Uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem prática, uma linguagem direta, uma linguagem simples, tá? Então, não é aquela linguagem padrão, é uma linguagem usada no dia a dia, certo? Então, a crônica tem esse tipo de linguagem, tá bom? Como que são esses textos? Eles são textos longos, textos curtos, complicados? Não. É um texto simples e relativamente curtos, tá? Não é aqueles textos enormes, só que eles apresentam alguns tipos de temas que geralmente as crônicas argumentativas, elas trazem os temas do cotidiano, que é do nosso dia a dia, o que a gente está vivendo nesse momento, juntamente com polêmicas. Então, quer dizer, nós temos várias polêmicas acontecendo agora no momento, né? Que poderia se transformar em crônica. Nós temos a polêmica de racismo que está acontecendo, nós temos algumas polêmicas do lado esses dias nós vimos uma reportagem sobre um menininho que caiu do prédio, uma polêmica. Então, tudo isso pode ser feita uma crônica em cima, certo? Então, vamos lá. Pode usar, nesse texto, eu posso usar a crítica, o humor e a ironia. Tudo pode ser misturado dentro de uma única crônica, tá? Eu posso, ao mesmo tempo que eu estou criticando, usar o humor, ao mesmo tempo que eu estou criticando, eu posso usar a ironia, certo? E ela induz a uma reflexão, que é o mais importante da crônica. Então, eu vou, através dos argumentos, ser convencida de um assunto e eu vou começar a refletir sobre esse tema. Então, o que esse tema vai mexer comigo? Ele vai refletir em que em mim? Então, isso que é importante, que ele vai me induzir a uma reflexão sobre o tema que está sendo abordado, tá? Subjetividade e criatividade. O que é subjetividade? Quando eu falo em subjetividade, eu estou falando em manifestar a minha opinião. Então, quando eu manifesto a minha opinião, eu estou sendo subjetivo. Então, numa crônica, vocês vão poder observar a opinião de algumas pessoas a respeito de determinado tema e de forma criativa. Quanto mais criativo, melhor. Poucos personagens quando houver. Quando se fala de um tema geral, né, generalizando algum assunto, pode nem haver personagens, né? Se esse tema tiver algum personagem, são poucos. Não é como, por exemplo, se eu for criar um
um conto com vários personagens, não. Então, a crônica argumentativa, se houver personagem, são poucos, certo? O tempo e o espaço. Quando eu falo em tempo e espaço, eles são limitados. Eu não posso colocar, por exemplo, um determinado lugar, depois outro lugar, outra situação em outro lugar. Então, eu vou delimitar um espaço que está acontecendo essa crônica em um determinado tempo, certo? Não, eles são restritos, ele não vai ficar comentando desde o começo de tal assunto até chegar hoje como está. Então, é no momento, certo? Tempo restrito, espaço restrito. Acho que deu para compreender, né? E ela também tem um caráter atual, contemporâneo. Então, ela vai falar sobre assuntos que nós estamos vivencializando agora na nossa realidade. Então, eu quero deixar para vocês hoje uma proposta. Vou deixar um link para vocês com algumas crônicas para que vocês possam dar uma olhadinha no gênero, saber como que acontece esse gênero, tá? O que se trata esse gênero, beleza? Então, vocês vão simplesmente dar uma olhada sobre crônica, mas a tarefinha mesmo para vocês hoje é o seguinte: eu vou colocar para vocês um link com um filme para que a gente possa dar continuação depois. Quando a gente começar a usar a apostila, nós vamos trabalhar a respeito de um filme. E esse filme, alguns de vocês eu tenho certeza que já assistiram, não é um filme muito recente, é o filme Perdidos em Marte. Então, é um filme muito legal, é um filme de ação bem legal. E nesse filme, ele vai fazer como se fosse uma crônica. Ele vai colocar assim o dia a dia dele e vai estar postando isso. Então, essa é a ideia, né? Porque a gente está trabalhando o post em cima de crônica. Então, esse filme é muito interessante para vocês assistirem, né? Quem já assistiu, se quiser, pode assistir de novo, que é um filme bem legal. E vocês podem estar já prestando atenção como que ele faz. Ele vai postar as mensagens dele, mesmo que no espaço, e essas postagens depois viram um livro. Então, é muito legal. Vocês podem estar assistindo. Então, a tarefinha é o quê? Assistir o filme Perdidos em Marte, tá bom? Beijos, fica com Deus e até a próxima aula.